Após morrer, médica tem EQM e revela evidências chocantes do céu que vão mudar tudo. Laura estava no volante, a chuva batendo contra o para-brisa como martelos pesados. Os faróis do carro à sua frente sumiram naquele breu de madrugada. Um instante. Depois, o impacto. O mundo explodiu em luz e dor. Depois, silêncio. Uma escuridão absoluta que de repente cedeu lugar a um brilho intenso, ofuscante, que nada mais parecia real. Ela não estava mais ali. Ou estava, nesse limbo estranho, onde o ar parecia eletricidade pura. Laura flutuava. Uma voz sussurrante, quase inaudível, preencheu o espaço. Eram centenas, talvez milhares de vozes, como ecos distantes de almas perdidas. O calor e o frio se misturavam, como uma pele que arrepia sem motivo. E então as visões começaram. Ela viu sombras furtivas de sua própria família, coisas que sempre desconfiou, nunca ousou confirmar. Segredos obscuros, escondidos atrás dos sorrisos formais e da respeitabilidade que seu pai, um renomado cientista, sempre exibiu com tanto orgulho. Documentos rasgados, conversas abafadas, experimentos que foram encobertos, um emaranhado de mentiras sujas, direto na frente dela. O peito apertou, o nó na garganta quase sufocou. Enquanto a luz brilhava forte, os sussurros se tornavam mais urgentes. Mostrar, contar, revelar. Era como se aquela atmosfera pedisse para Laura lutar, para fazer algo com tudo aquilo. Ali, naquele espaço entre o nada e o tudo, a médica descobriu verdades que fariam o mundo inteiro estremecer. Segredos que ligavam ciência, vida e morte, de forma indissociável. Quando finalmente seu corpo reagiu, o choque a trouxe de volta à sala fria do hospital. Os aparelhos bipavam frenéticos. Laura abriu os olhos, mas já não era a mesma. Havia um fogo novo, um brilho enigmático no olhar, uma urgência impossível de ignorar. Seu pai, impassível e rígido, recusou-se a compreender. Isso é fruto do trauma, delírios da sua mente cansada. A voz dele era firme, impenetrável. Laura sentiu repulsa e tristeza misturadas com a raiva de quem sabe a verdade, mas é desacreditada. Tinha que lutar, não apenas contra ele, mas contra algo muito maior. Porque alguém, ou melhor, algum grupo, agora a observava. Estava na mira. Tremores tomaram suas mãos cada vez que sentia essa presença. As memórias dolorosas brotaram. Os conflitos antigos que jamais falaram na família. As mentiras que romperiam laços. O medo de que ao revelar tudo, seu mundo fosse destruído. Mas algo maior apertava o peito. Mais forte que o medo, o desejo de justiça por quem nunca teve voz. E quando parecia que a pressão chegava ao limite, uma nova pista surgiu. Descobriu que não estava sozinha. Outras pessoas passaram pelo que ela viveu. Um elo invisível entre elas. E esse segredo despertou a atenção de alguém perigoso, alguém poderoso. No meio do caos, o celular apitou. Uma mensagem apareceu, fria e criptografada. Se pensa que sabe tudo sobre seu passado, está apenas começando, Laura. Cuidado com quem confia. Quem seria? O que mais essa sombra sabe que pode abalar tudo? Laura sentiu o coração disparar. O tempo estava correndo contra ela, e o jogo de segredos e sombras apenas começava. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura ficou paralisada, o coração disparando ao ler a mensagem que iluminou a tela do seu celular. As palavras ecoavam na sua mente. Se pensa que sabe tudo sobre seu passado, está apenas começando, Laura. Cuidado com quem confia. Era o aviso que não esperava, um alerta de que sempre havia mais sob a superfície do que ela imaginava. Com as mãos tremendo, ela olhou para o pai, que a observava do canto da sala. O rosto dele estava sério, as feições inalteradas, mas Laura podia sentir a tensão no ar. Algo nele parecia diferente, como se todo o seu ser estivesse se preparando para um confronto. A urgência a consumia. Ela precisava entender o que estava acontecendo, e principalmente, o que ele realmente sabia. Pai, você precisa me contar a verdade. Esses segredos, essas vozes, eu vi coisas. Sua voz saiu elevada, quase gritando, repleta de desespero e indignação. Balançou a cabeça, decidido. O que você viu foi apenas um sonho, um delírio. Essas experiências não são reais. A negação parecia ter um peso, como se cada palavra fosse um fato a ser defendido a todo custo. Incapaz de suportar mais, Laura se levantou, decidida a desvendar tudo. Mas quando estava prestes a sair, o celular tocou novamente. Outra mensagem. Desta vez, era uma foto. O coração dela afundou ao reconhecer os rostos nas imagens. Pessoas que ela conhecia, amigos e colegas. Mas havia algo mais. Havia um símbolo, um emblema que ninguém na superfície conhecia. Algo que ela não reconheceu, mas que fez a pele arrepiar. Você precisa saber o que você pode perder. Veja a verdade. Não me faça aparecer, Laura. O tempo está se esgotando. A adrenalina tomou conta dela. Aquilo não era só um aviso, era uma ameaça. E a conexão com aqueles rostos, capturados em um momento de despreocupação, fez a mente de Laura girar. Ela se lembrou de suas conversas, da lealdade comum entre eles, do clima de confidencialidade nas trocas de confidências. Todo o contexto parecia diferente agora, como se uma névoa tivesse sido dissipada. Pai, ela gritou novamente, buscando respostas, mas ele já estava em sua própria batalha. O olhar dele mudou, as emoções fervilhavam por baixo da superfície. Você não entende, Laura. Há coisas que não devem ser reveladas. De repente, a porta se abriu com um estrondo. 2 homens entraram, com a postura ameaçadora e olhares frios. Laura, preciso que você venha conosco. Foi uma ordem, não um pedido. O sistema de alarme do hospital pareceu estrondar ao fundo, como se o mundo inteiro estivesse em alerta. E o que veio a seguir foi uma verdadeira bomba. Laura viu seu pai mudar, a expressão de proteção se desvanecer, dando lugar a um erro colossal. Ele fechou a mão em um punho. Vá em frente, não se deixe levar pelo medo, Laura. Você precisa entender, eles não são quem parecem ser. O chão parecia se abrir sob os pés dela. A pressa e o caos se tornaram um borrão, com tudo girando. As promessas de segurança e configuração familiar ruíam. As pessoas que ela pensou que eram seus aliados, de repente, podiam ser inimigos. E no fundo de seu ser, ela compreendeu algo devastador.
Talvez seu pai não fosse o homem honesto que sempre pensou que ele fosse. O que ele fez? Por que ele a manteve na escuridão? Era hora de correr, de lutar ou de se esconder. Mas quando Laura olhou nos olhos dos homens à sua frente, algo no olhar de um deles a fez estremecer. Havia um reconhecimento, como um eco do passado, e a dúvida se solidificou. O mistério se aprofundava. E a verdade mais obscura estava prestes a vir à tona. Laura não sabia se poderia confiar em ninguém, nem mesmo em quem sempre teve ao seu lado. E enquanto as sombras se aproximavam, um grito interno estalou. O tempo estava realmente se esgotando. Laura congelou ao ver aqueles homens se aproximando. O coração batia forte, mais rápido do que antes. E então um estalo. O pai dela, que sempre parecia tão inabalável, a surpreendeu na sequência de um movimento inesperado. Ele pulou na frente dela, segurou um dos homens pelo colarinho e gritou: "Não a toque! Deixa em paz!" Os olhos de Laura se arregalaram. O pai nunca levantara a voz assim. "Pai!" ela gritou, correndo para alcançar os dois. Mas tudo aconteceu tão rápido. O homem que estava sendo segurado pelo pai puxou algo de dentro do casaco, uma arma. Um pequeno objeto metálico brilhou sob a luz fluorescente. "Solte-me, idiota!" Ele empurrou o pai de Laura com força, o fazendo cair ao chão. Laura soltou um grito sufocado. O ambiente se transformou em um pesadelo. As sirenes começaram a tocar, mas já era tarde. O homem se virou e os olhos dele não pareciam humanos. Eram frios, como se não houvesse alma ali dentro. "Você está em apuros, garota", ele disse, enquanto começava a avançar em direção a Laura. Os outros dois homens se juntaram a ele, e tudo o que Laura podia pensar era em fugir. Mas quando suas pernas finalmente reagiram, um novo caos se instalou. Uma explosão feita pela porta da frente do hospital ecoou pelo corredor, fazendo o chão tremer. O pessoal de segurança e os médicos corriam em todas as direções. As luzes piscavam. A confusão era total. E no meio de tudo isso, algo inesperado aconteceu. Laura viu uma sombra familiar emergir do fundo do corredor. Sua mãe. Mas a mulher que estava ali não parecia a mesma de antes. Era como se o rosto dela estivesse marcado por um segredo tão profundo que ameaçava consumir tudo ao seu redor. "Laura, não!" ela gritou. Era um chamado desesperado. Os olhos da mãe de Laura estavam arregalados de terror. E tudo que Laura pôde fazer foi gritar de volta: "Mãe, fique longe deles!" Mas era tarde. Sua mãe correu em direção a ela, e no instante em que estava prestes a alcançá-la, um dos homens se virou e, num movimento ágil, a agarrou pelo braço, arrastando-a para outro lado. Um grito rasgou o ar. "Você não deveria ter voltado. Não deveria estar aqui." Ele bradou, como se ela fosse a chave para o mistério que Laura ainda não conseguia entender. O olhar de Laura se fixou nos dois. Um turbilhão de emoções saltando em seu coração. Desespero, confusão, raiva. Mas naquele momento crucial, tudo se desfez. Suas memórias começaram a se misturar. As vozes que ouvira antes começaram a ressoar novamente em sua mente, mais intensas do que nunca. "Laura, eles não são quem dizem ser", sussurravam. E de repente, as peças começaram a se encaixar. "Pai, o que você sabe? Mãe, o que está acontecendo?" Ela explodiu, mas a única resposta foi um olhar carregado de um peso que Laura nunca tinha visto antes. A verdade estava ali, à beira de ser revelada, mas a incerteza ainda pairava no ar como uma névoa pesada.
Foi então que outra mensagem chegou ao celular dela. A tela iluminou e as palavras a deixaram paralisada. Lembre-se da verdade sobre sua mãe. O que ela esconde pode destruir tudo. Escape enquanto ainda há tempo. Laura engasgou, o corpo tremendo com a enormidade da revelação. Sua mãe estava envolvida? Tudo se complicava. E enquanto os homens a circundavam, uma sensação opressiva começou a envolver o coração dela. Não só o pai estava escondendo algo, mas sua mãe também, e isso a fez questionar tudo. Sua vida, suas lembranças, suas lealdades. Vamos, preciso que você venha conosco, disse o homem novamente, enquanto suas mãos firmes a puxavam. O pânico tomou conta de Laura. O que ela faria agora? As sombras estavam mais próximas, e a percepção de que suas próprias raízes estavam entrelaçadas em um labirinto de segredos e traições a atordoava. Enquanto tudo desmoronava à sua volta, o que mais estava prestes a ser revelado? Laura sabia que estava prestes a confrontar verdades que poderiam não só definir quem ela era, mas também ameaçar tudo o que amava. E no fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente: até onde você irá para descobrir a verdade? Laura congelou ao ver aqueles homens se aproximando. O coração batia forte, mais rápido do que antes. E então, um estalo. O pai dela, que sempre parecia tão inabalável, a surpreendeu na sequência de um movimento inesperado. Ele pulou na frente dela, segurou um dos homens pelo colarinho e gritou: "Não a toque! Deixa! Em paz!" Os olhos de Laura se arregalaram. O pai nunca levantara a voz assim. "Pai!" ela gritou, correndo para alcançar os dois. Mas tudo aconteceu tão rápido. O homem que estava sendo segurado pelo pai puxou algo de dentro do casaco. Uma arma. Um pequeno objeto metálico brilhou sob a luz fluorescente. "Solte-me, idiota!" Ele empurrou o pai de Laura com força, fazendo-o cair ao chão. Laura soltou um grito sufocado. O ambiente se transformou em um pesadelo. As sirenes começaram a tocar, mas já era tarde. O homem se virou e avançou em direção a Laura. Olhos frios, como se não houvesse alma ali dentro. "Você está em apuros, garota", ele disse, enquanto se aproximava. O pânico tomou conta dela. Como ela poderia escapar? Quando suas pernas finalmente reagiram, um novo caos se instalou. Uma explosão na porta da frente do hospital ecoou pelo corredor, fazendo o chão tremer. Funcionários e médicos corriam sem direção. O sistema de alarme gritava e a confusão era total. Então, algo inesperado aconteceu. Laura viu uma sombra familiar emergir do fundo do corredor. Sua mãe. Assim que Laura a viu, seu coração despencou. A mulher que estava ali não parecia a mesma de antes. Havia algo nela que a fazia parecer uma estranha. "Laura, não!" gritou sua mãe, a intensidade da voz carregando um desespero palpável. O olhar da mãe estava carregado de algo profundo, algo escondido por anos. "Pare!" ela ordenou a um dos homens que seguravam Laura. O movimento de sua mãe fez com que o coração de Laura disparasse ainda mais. "Mãe, fique longe deles!" Mas era tarde. Um dos homens avançou, puxou sua mãe para trás, e nos olhos de Laura o mundo desabou. "Você não deveria ter voltado. Ninguém deveria." O homem bradou, e a frase reverberou, como um eco de algo muito maior. Laura sentiu um nó na garganta. O que aquilo significava? O homem a soltou, e em um movimento brusco, revelou um pequeno dispositivo. A luz refletiu em algo que parecia um controle remoto. Um simples toque,
ele disse, com um sorriso sardônico, e apertou um botão. Então, uma explosão de luz iluminou todo o corredor, e a cena ao redor dela se desconstruiu em uma confusão de gritos. Laura viu a mãe sendo puxada para longe, enquanto seu pai se levantava, desesperado. A parede do hospital começou a vibrar, e um som ensurdecedor surgiu, como se tudo ao redor estivesse prestes a colapsar. "Corra, agora!" gritou o pai. E essa ordem ecoou como um chamado à ação. Mas em meio ao caos, Laura sentiu um poder emergir dentro dela, mais forte do que qualquer prevenção. Algo que conectava o que ela havia visto antes na luz. As vozes sussurrando a verdade. Sobre sua mãe, sobre o pai. "Laura, lembre-se do que você viu." As vozes insistiam. E então, uma realização chocante caiu sobre ela. Não era apenas um grupo perigoso. Eles estavam ligados à sua família. Algo profundamente enraizado. Algo que ela nunca imaginou. "Vocês estão todos envolvidos." Ela gritou, sua voz cortando a cacofonia. O silêncio que se seguiu foi constrangedor, e o olhar de sua mãe se transformou. "Não é o que parece, Laura," ela sussurrou. A expressão dela mais profunda do que qualquer explicação. Com um toque rápido, a mãe retirou o colar do pescoço e o segurou em sua mão. Era um símbolo que ela reconheceu, um emblema que estava nas fotos, que estava ligado a segredos que sua família mantinha escondidos. "Eles não são os únicos," disse a mãe, com o olhar fixo em Laura, como se estivéssemos prestes a cruzar um limite, risque do entendimento. Laura sentiu a taquicardia. Alguma coisa grande estava prestes a ser revelada, e em um breve instante, todas as dúvidas se acumulavam. A verdade que ela tanto buscou poderia ser ainda mais devastadora do que qualquer coisa que ela havia imaginado. Enquanto o caos se intensificava ao redor, Laura compreendeu que o que estava em jogo era muito maior do que queria acreditar. O que sua mãe sabia, o que sua família envolvia, tudo era uma rede de segredos interligados que poderiam arruinar tudo. E agora, com as sombras se aproximando, a pergunta pairava no ar. Até onde cada um estava disposto a ir para proteger suas próprias verdades? Laura sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. Enquanto olhava para os homens que se aproximavam, a adrenalina pulsava em suas veias. Sua mãe estava diante dela, com o rosto pálido e olhos cheios de pânico. O coração batia forte e a sala parecia estar prestes a explodir. "O que vocês querem de mim?" Laura gritou, sua voz ecoando nas paredes brancas do hospital. O homem que havia segurado seu pai estava se aproximando, ágil como uma sombra. Ele parecia não se importar com a confusão que reinava ao seu redor. "Não estamos aqui para machucar você, Laura, mas você precisa vir conosco." "Jamais," ela respondeu, uma centelha de coragem fazendo com que seus músculos se tensionassem. Nesse momento, sentiu uma força a puxar para trás. Era seu pai, lutando para se levantar. Ele havia tentado proteger Laura, assim como sempre fizera. Mas agora ela percebia que havia algo mais profundo ali, algo que ele escondia. Seu pai olhou diretamente para ela, uma mistura de desespero e determinação em seu olhar. "Laura, ouça, eles têm algo que você não entende, a verdade sobre sua mãe." Mas antes que pudesse terminar, a mãe de Laura lançou uma expressão de terror, um aviso silencioso que paralisou o tempo. O homem que avançava em direção a ela tirou um dispositivo do bolso, um pequeno controle remoto, e aquele ato pareceu desligar a luz em um instante.
Uma onda de choque percorreu a sala. Uma luz intensa irrompeu do dispositivo, ofuscando a visão de todos, enquanto a atmosfera parecia se comprimir. Laura tentou cobrir os olhos, mas foi pega de surpresa com a revelação que se seguiu. Uma tela gigantesca surgiu do nada, exibindo imagens, cenas que ela nunca imaginou ver. No painel, fotos de sua vida, de momentos felizes, começaram a rodar em um looping contínuo. Mas, enquanto ela olhava, percebeu algo que a fez sentir gelo na espinha. Não eram apenas fotos de sua infância. Havia registros de reuniões secretas, grupos de pessoas ao redor de mesas, símbolos estranhos que ela nunca tinha visto. E o que a deixou ainda mais aterrorizada, a imagem de sua mãe, em meio àquelas reuniões, discutindo algo com seriedade. "Não, mãe! O que é isso?" Laura gritou, a confusão se transformando em desespero. Sua mãe simplesmente olhou para ela, e tudo o que Laura viu foi a sombria verdade se desenrolando em seus olhos. Então, o homem com o controle remoto sorriu, um sorriso frio que a fez estremecer. "Você acha que toda a sua vida foi real? Laura, essa verdade que você busca há muito tempo? Espere até descobrir que nem mesmo sua mãe é o que você pensava." O ar ficou pesado e Laura sentiu uma onda de náusea. Como assim? O que estava acontecendo? As palavras dele ressoavam e a verdade começou a despedaçar a imagem perfeita que ela tinha de sua vida. Sua mãe sempre foi a âncora que a mantinha firme, mas ali estava ela, ligada a algo sombrio e desconhecido. "Você não pode confiar nela, nem mesmo em sua família", o homem proclamou. E como um eco por todo o espaço, a tensão elétrica ao redor se amplificou. A realidade parecia se desintegrar. Laura olhou de sua mãe para seu pai. A forma como eles se olhavam havia mudado. Havia uma revelação compartilhada, um entendimento silencioso que parecia que as palavras não poderiam formar, um laço de culpa ou talvez um segredo maior. "Laura", disse seu pai, a voz baixa e entrecortada, "nós fizemos escolhas, escolhas que afetaram todos nós. Temos que te proteger, mas não da maneira que você imagina." E então, o desespero lhe caiu como uma tempestade, um grito engasgado, e a percepção de que toda a sua vida pode ter sido uma farsa, uma teia de mentiras construída pelas pessoas que ela mais amava. Justo quando tudo parecia perdido, outra mensagem pipocou no celular dela. A tela piscou com intensidade e as letras brilhavam contra a escuridão da sala. "A verdade é muito mais complicada do que você pensa. Sua mãe e seu pai estão no centro de tudo. Cuidado, Laura. Eles não são os únicos." Laura sentiu um peso em seu coração, uma sensação de incerteza pesando em cada respiração. Era como se todo o seu mundo estivesse sendo desfeito. A pergunta crucial pairava: quem ela realmente era? E melhor ainda, quem eram seus pais? A única coisa que era clara naquele momento era que as respostas que ela queria poderiam custar mais do que sua vida. E enquanto o caos ao redor continuava, Laura se deu conta de que a verdadeira batalha havia apenas começado. Laura sentiu seu coração disparar ao encarar aqueles olhos frios que se aproximavam. O ambiente ao redor parecia girar, e uma onda de desespero a invadiu. As mensagens no celular ainda piscavam em sua mente, fundindo-se com as luzes ofuscantes do corredor. Sua mãe, seu pai, aqueles homens, tudo estava prestes a explodir. "Você acha que tudo isso é uma coincidência?" Um dos homens disse, seu sorriso revelando um frio desprezo. Laura precisava de uma saída.
Precisava entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse articular uma resposta, uma explosão de barulho a fez estremecer. Uma série de gritos ecoou pelo corredor. A porta do hospital foi arrombada, e uma figura alta entrou, sua silhueta recortada contra a luz ofuscante do corredor. "Acabou, todos vocês!" A voz era profunda e imponente, como um trovão. Laura congelou. O homem que se aproximava parecia um agente de um filme de ação, com um semblante que exibia um controle feroz da situação. Ele olhou rapidamente para os outros homens e, em um movimento fluido, retirou uma pistola da cintura. "Fuja, Laura!" gritou seu pai, enquanto se lançou em direção ao novo intruso. Mas já era tarde. O tiro disparou como um eco, e tudo ao redor pareceu parar. O tempo desacelerou. Laura viu seu pai escorregar, caindo no chão. O mundo girou em um turbilhão de cores, sons distantes e um grito que se formou preso em sua garganta. "Não!" O grito rasgado dela ecoou, mas as palavras mal passaram pela boca. A dor no fundo de seu coração fez seu corpo tremer. O intruso havia mudado tudo. Enquanto ainda respirava em choque, a verdade começou a se desenrolar. A mulher que era sua. Mãe não estava apenas aflita. O olhar dela se transformou. Um misto de medo e raiva. "Você não devia ter voltado", ela sussurrou, como se o peso das palavras fosse insuportável. O homem que atirou olhava para eles, agora sedento por respostas, como se revelações estivessem prestes a desmoronar. Laura não conseguia acreditar no que estava rolando diante de seus olhos. O que tinha acontecido naqueles segundos foi como um rasgo profundo na lona de sua vida. "Mãe, o que você sabe? O que está acontecendo?" Ela sentiu desespero alvorecer, mas a mulher apenas balançou a cabeça, como se Hélios a estivesse levando a um lugar escuro. "Laura, há coisas que você não entende", a mãe respondeu, a voz fina e tensa. "Oh, não você. Não pode." A palavra saiu como um sussurro, e o homem à frente a olhava como se soubesse mais do que qualquer um ali. "Não pode estar envolvida nisso, nunca." Mas as dúvidas começaram a permear sua mente. As vozes que a seguiram durante os dias, sussurrando verdades, eram reais. A realidade estava muito mais distorcida do que pensava. E o tiro era a confirmação de que cada um deles estava em perigo. "Basta. Esta é a sua última chance." O homem ensaiou, ameaçador. "Se não se esconderem agora, não vai haver mais futuro." Nesse instante, um tremor atravessou o chão. Laura percebeu que o teto estava rachando, como se cada mentira guardada por tanto tempo estivesse finalmente desabando. A luz começou a falhar e tudo se tornava um eco sombrio. Um grito se ergueu entre as sombras e, em um movimento frenético, tudo aconteceu. Laura olhou para sua mãe novamente. Seus olhos buscaram no rosto dela uma explicação. A mulher não era apenas a mãe amada e protetora que conhecia. Não era a mulher que a levava ao parque ou ajudava com o dever de casa. E a verdade sobre seu pai? A imagem de bom médico que sempre imaginou? O homem ao lado da mãe recuou, preocupado. Aquilo parecia uma batalha interna entre ela mesma e o passado que havia decidido ocultar. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma risada ecoou. Era uma risada familiar. O pai estava se levantando, não ferido, mas com um olhar que balançou. Estruturas da realidade. "Você sempre soube, não é? O que nós realmente somos, o que nossa família representa." Essa era a bomba. Laura mal conseguiu entender. "O quê?" A palavra saiu como um sussurro, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. O olhar dele foi firme,
Mas havia algo de enigmático ali. Você vai descobrir a verdade, Laura. Sabíamos que este dia chegaria. Você é a chave. As peças começaram a se unir em sua mente, cada um dos eventos se conectando em uma rede que ela jamais imaginou. Todas aquelas vozes, aquelas memórias, tudo estava se entrelaçando. E no calor do momento, novas mensagens chegavam. Cuidado, Laura. Não confie naqueles que lhe são próximos. A tensão explodiu. Os homens que estavam lá buscaram uma maneira de atacar. O que Laura deveria fazer agora? A verdade ainda estava escondida. A luta pelo conhecimento e pela sobrevivência a envolvia em um jogo mortal. E nesse turbilhão, ela percebeu que a verdadeira batalha poderia ser apenas o começo. Enquanto Laura olhava para a tela, seu coração parecia parar. As palavras do homem ecoavam na mente dela, e a realidade começou a se moldar em algo grotesco. Sua mãe, uma figura de amor e proteção, agora estava ligada com forças que não fazia ideia. Uma sombra de dúvidas obscureceu sua visão. Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de gritos interrompeu seus pensamentos. "Fuja, Laura!" O pai dela gritou, mas suas palavras ficaram perdidas no caos crescente. Dentro do hospital, os alarmes soavam freneticamente. A luz piscava e a fumaça começou a invadir o corredor, tornando tudo turvo. E era dentro daquela confusão que um novo horror surgiu. Uma figura encapuzada surgiu nas sombras, avançando rapidamente, como um espectro do pesadelo. "Você não deveria estar aqui!" gritou o homem encapuzado, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia o sangue de Laura ferver. Ele parecia conhecer os segredos da família. Teorias confusas começaram a formar-se em sua mente. Sabendo que a batalha estava se intensificando, Laura não hesitou. Com um movimento rápido, ela penetrou no seio da multidão, tentando encontrar uma saída. Mas quando olhou para trás, a cena que se desenrolava fez seu coração parar. O homem misterioso apontou para sua mãe, um sorriso maléfico atravessando seu rosto. "E se eu dissesse que sua mãe foi quem me enviou? Ela é parte de tudo isso." Ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Laura. O que ele estava dizendo era insuportável. O olhar de sua mãe, uma mistura de medo e culpa, trouxe um novo tipo de dor. "Não, isso não pode ser verdade." Laura gemia, suas mãos tremendo. O homem encapuzado avançou, incapaz de esconder sua satisfação. "Você vê, Laura? Sua mãe e seu pai sempre souberam da verdade. E nós estamos aqui para fazer com que você entenda de uma vez por todas." As palavras dele ressoaram como um eco sombrio, e a atmosfera se tornou elétrica. O pai dela se levantou, tentando deixar claro o perigo que se aproximava. "O que você quer de nós?" ele berrou, com a voz firme. Mas havia tremores em seu olhar, algo que Laura nunca tinha visto antes. "Queremos que ela faça uma escolha", disse o homem encapuzado, enquanto se aproximava mais e mais. "Ou você se junta a nós, ou será destruída junto com eles." Ele apontou para os dois, e a tensão no ar tomou um novo rumo. As paredes do hospital pareciam se fechar. Uma batalha interna se formou dentro de Laura. As verdades que sempre teve sobre sua família estavam desmoronando, e um sentimento de traição pulsava como uma onda de calor. Então, quando tudo parecia perdido, uma voz familiar se fez ouvir, cortando a confusão. "Laura, como você pôde duvidar de mim?" Era outra figura que se aproximava do caos. Uma mulher que Laura não reconheceu de imediato, mas o olhar dela era intenso e pura determinação. Era uma mulher que olhava como se soubesse de tudo. E então Laura percebeu. Era uma antiga colega do hospital,
uma amiga de sua mãe que havia desaparecido anos atrás. Você, Laura sussurrou, seu coração acelerando. Este mundo de segredos e traições estava se entrelaçando em algo muito mais profundo. Você faz parte disso? Eu sou a chave para tudo isso, Laura. Sua mãe não é quem você pensa que é, a mulher lançou, e um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Laura sentiu que um mundo de segredos havia se desdobrado diante dela, revelando algo que mudaria tudo novamente. E quando parecia que a verdade chegaria à tona, um som surdo ecoou pelo corredor. Um tiro disparado a queima-roupa. O barulho envolveu tudo e o chão tremeu. O homem encapuzado se virou e o sorriso em seu rosto se desfez. Aquilo não era apenas um estalo de tempo, era uma virada completa da sorte de Laura. Sua mãe instintivamente se jogou à frente, mas em frações de segundo, tudo se misturou em um pânico surreal. Quando o silêncio se estabeleceu e a fumaça começou a dissipar, Laura percebeu que a bala não havia atingido seu alvo, mas o peso da verdade a atingiu com ainda mais força. O que mais ela teria que descobrir? Quais segredos ainda estavam por trás daquela cortina de fumaça? Agora, enquanto o caos reinava ao redor, Laura entendia que a luta estava apenas começando. Laura sentiu seu coração disparar ao encarar aqueles olhos frios que se aproximavam. O ambiente ao redor parecia girar, e uma onda de desespero a invadiu. As mensagens no celular ainda piscavam em sua mente, fundindo-se com as luzes ofuscantes do corredor. Sua mãe, seu pai, aqueles homens, tudo estava prestes a explodir. Você acha que tudo isso é uma coincidência? Um dos homens disse, seu sorriso revelando um frio desprezo. Laura precisava de uma saída. Precisava entender o que estava acontecendo. Mas antes que pudesse articular uma resposta, uma explosão de gritos interrompeu seus pensamentos. Fuja, Laura! O pai dela gritou. Mas suas palavras ficaram perdidas no caos crescente. Dentro do hospital, os alarmes soavam, freneticamente. A luz piscava e a fumaça começou a invadir o corredor, tornando tudo turvo. E era dentro daquela confusão que um novo horror surgiu. Uma figura encapuzada surgiu nas sombras, avançando rapidamente, como um espectro do pesadelo. Você não deveria estar aqui! Gritou o homem encapuzado, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia o sangue de Laura ferver. Ele parecia conhecer os segredos da família. Teorias confusas começaram a formar-se em sua mente. Sabendo que a batalha estava se intensificando, Laura não hesitou. Com um movimento rápido, ela penetrou no seio da multidão, tentando encontrar uma saída. Mas quando olhou para trás, a cena que se desenrolava fez seu coração parar. O homem misterioso apontou para sua mãe, um sorriso maléfico atravessando seu rosto. Se eu te dissesse que sua mãe foi quem me enviou? Ela é parte de tudo isso, ele gritou, sua voz ecoando como um trovão. O chão pareceu desmoronar sob os pés de Laura. O que ele estava dizendo era insuportável. O olhar de sua mãe, uma mistura de medo e culpa, trouxe um novo tipo de dor. Não, isso não pode ser verdade. Laura gemia, suas mãos tremendo. O homem encapuzado avançou, incapaz de esconder sua satisfação. Você vê, Laura? Seu pai sempre souberam da verdade. E nós estamos aqui para fazer com que você entenda de uma vez por todas. As palavras dele ressoaram como um eco sombrio e a atmosfera se tornou elétrica. O pai dela se levantou,
tentando deixar claro o perigo que se aproximava. "O que você quer de nós?" Ele berrou, com a voz firme, mas havia tremores em seu olhar. Algo que Laura nunca tinha visto antes. "Queremos que ela faça uma escolha", disse o homem encapuzado, enquanto se aproximava mais e mais. "Ou você se junta a nós, ou será destruída junto com eles." Ele apontou para os dois, e a tensão no ar tomou um novo rumo. As paredes do hospital pareciam se fechar. Uma batalha interna se formou dentro de Laura. As verdades que sempre teve sobre sua família estavam desmoronando, e um sentimento de traição pulsava como uma onda de calor. Então, quando tudo parecia perdido, uma voz familiar se fez ouvir, cortando a confusão. "Laura, como você pôde duvidar de mim?" Era outra figura que se aproximava do caos. Uma mulher que Laura não reconheceu de imediato, mas o olhar dela era intenso e pura determinação. Era uma mulher que olhava como se soubesse de tudo. E então Laura percebeu. Era uma antiga colega do hospital, uma amiga de sua mãe que havia desaparecido anos atrás. "Você?" Laura sussurrou, seu coração acelerando. Este mundo de segredos e traições estava se entrelaçando em algo muito mais profundo. "Você faz parte disso? Eu sou a chave para tudo isso, Laura. Sua mãe não é quem você pensa que é." A mulher lançou, e um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Laura sentiu que um mundo de segredos havia se desdobrado diante dela, revelando algo que mudaria tudo novamente. E quando parecia que a verdade chegaria à tona, um som surdo ecoou pelo corredor. Um tiro disparado a queima-roupa. O barulho envolveu tudo e o chão tremeu. O homem encapuzado se virou e o sorriso em seu rosto se desfez. Aquilo não era apenas um estalo de tempo, era uma virada completa da sorte de Laura. Sua mãe instintivamente se jogou à frente, mas em frações de segundo, tudo se misturou em um pânico surreal. Quando o silêncio se estabeleceu e a fumaça começou a dissipar, Laura percebeu que a bala não havia atingido seu alvo. Mas o peso da verdade a atingiu com ainda mais força. O que mais ela teria que descobrir? Quais segredos ainda estavam por trás daquela cortina de fumaça? Agora, enquanto o caos reinava ao redor, Laura entendia que a luta estava apenas começando. Porém, em um momento inesperado, a figura encapuzada começou a se desvanecer na fumaça, e a mulher que se dizia amiga de sua mãe fez um movimento brusco, revelando um objeto em sua mão. Uma engrenagem brilhante, que pulsava com uma energia estranha. "Você precisa entender, Laura. O que está em jogo é maior do que você imagina." E antes que pudesse responder, um brilho ofuscante irrompeu da engrenagem, engolindo tudo em sua luz. O chão sob seus pés cedeu, e Laura se viu presa em um redemoinho de imagens. Memórias que não eram suas, verdades de outra vida. Tudo começou a mostrar quem ela realmente era, o que mais estava escondido na família dela. A verdade estava prestes a ser revelada. Mas nesse mesmo instante, uma dúvida profunda a envolveu. E se tudo o que ela conhecia fosse uma ilusão? Laura sabia que estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida. Mas a pergunta que a assombrou foi: será que ela estava preparada para tudo o que viria? A luz da engrenagem ofuscante envolveu Laura, e ela se sentiu sendo puxada para uma nova dimensão. Como se todas as verdades escondidas estivessem prestes a se desdobrar diante dela. O caos do hospital desapareceu em um instante e deu lugar a imagens confusas de rostos conhecidos e momentos esquecidos. A sensação era vertiginosa, a realidade se contorcia,
e a linha entre verdade e mentira parecia desvanecer. Laura, você precisa lembrar. A mulher misteriosa gritou, e o foco da câmera parecia girar até se fixar em seu rosto. Mas a luz da engrenagem se intensificou a ponto de criar uma explosão de cores, ofuscando sua visão. O tempo parecia ter parado, e a intensidade do momento se instalava, como se cada pulsar do coração fosse um eco daquele momento. Então, tudo se desfez. Laura se viu novamente no corredor do hospital. O choque de estar de volta àquele lugar familiar. Mas agora, com tantas revelações à tona, a fez estremecer. O homem encapuzado ainda estava ali, mas o seu olhar havia mudado. Era como se ele tivesse se transformado em algo mais, um predador que havia encontrado sua presa. Você não pode escapar da verdade. Laura, ele murmurou, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Tudo o que você conhece vai explodir em suas mãos. Foi quando isso se materializou. Uma forma comandante e intimidante apareceu atrás dele. Era sua mãe, mas diferente do que Laura havia conhecido. O olhar dela estava carregado de uma determinação que Laura nunca viu antes. Havia uma ferocidade ali, como se ela estivesse pronta para lutar, não só pela vida de Laura, mas também por algo muito mais sombrio. Você está com eles? Laura gritou, a angústia tomando conta. O peso das palavras explodiu no ar, e todos os olhares se voltaram para sua mãe. No silêncio que se seguiu, a tensão era palpável. Laura, escute! Sua mãe se adiantou, quase desesperada. Nós não temos tempo. Eles estão vindo para acabar com tudo, e você é a única que pode deter isso. O desespero em sua voz fez Laura hesitar. Havia algo mais, uma camada de complexidade que ela não entendia. O homem encapuzado riu, um som gutural que parecia refletir a fome pela destruição. Você realmente acredita que ela está aqui para ajudar? A verdade, Laura, é que sua mãe é a razão de tudo isso estar acontecendo. A cada palavra, o coração de Laura afundava. As peças começaram a se juntar. O pai, o mistério, as mensagens. Tudo fazia sentido em um nível devastador. Você sabia? Laura balbuciou, a emoção a sufocando. O rosto da mãe estava dividido entre uma tristeza profunda e uma disposição feroz. Eu fiz o que tinha que fazer para proteger você. Sua mãe respondeu, e nesse momento, tudo pareceu colapsar. A verdade bateu como um soco no estômago. Ela não era a única portadora de segredos. Cale-se! O homem encapuzado gritou, avançando em direção a Laura com um movimento rápido, mas foi detido pela mão firme da mãe. Você não vai tocá-la! Laura olhou para sua mãe, buscando respostas em um mar de confusão. E aquele confronto, aquele instante de tensão, desencadeou algo muito maior. No fundo, um brilho pulsante começou a emanar da engrenagem. Não mais uma luz ofuscante, mas sim uma sombra dissolvente. Não! Gritou a mulher, e a engrenagem estalou, liberando uma explosão de energia que iluminou a sala como um clarão. A parede atrás deles se desfez, e o que deveria ser o hospital agora era um abismo de escuridão. E em um instante, Laura sentiu a mudança. Algo saiu de seu corpo, uma essência que parecia pura e absoluta. Era como se a verdade mesma estivesse saindo de seu ser, revelando algo que ela nunca soube. Não! O que você fez? A mãe gritou, o desespero apoderando-se dela. Laura olhou para a energia que emanava de seu ser, com um misto de fascinação e medo. Eu não fiz nada, mãe. O que está acontecendo? E a verdade estava ali, pulsando na sala, enquanto o homem encapuzado olhava cada vez mais alarmado. Foi então que um rugido ecoou, um som profundo
que atravessou a atmosfera, e uma nova presença se fez sentir. Não era algo humano. Uma figura emergiu da escuridão, uma entidade que parecia ter existido antes de todos eles. A figura girou lentamente, um sorriso que não era disso que se esperava, e as palavras ressoaram, com um tom que reverberava na música do universo. Finalmente, a escolha deve ser feita. Laura se sentiu perdida, a pressão crescendo em seu peito. As verdades estavam se desdobrando, e o que poderia vir a seguir seria muito maior do que podiam imaginar. Qual seria a escolha dela? E se esse ser fosse a resposta para tudo? As palavras ecoavam em sua mente, enquanto a entidade se aproximava, e Laura percebeu que a luta estava apenas começando. A explosão de luz envolveu Laura, e a presença enigmática se destacou em meio ao caos. O ser, imponente e sereno, olhou para ela com um brilho intenso nos olhos. "Você é a chave", disse com uma voz que parecia vir de 1000 mundos ao mesmo tempo. Laura sentiu um frio na barriga. Era como se aquele momento estivesse predestinado. Mas, ao mesmo tempo, a tensão aumentava. A mulher misteriosa e o homem encapuzado estavam em um confronto visível, e o céu, agora uma tela em preto e branco, parecia contorcer-se no fundo. O pai de Laura tentava se erguer, enquanto a mãe olhava com um misto de medo e resoluta determinação. "Não deixe que te manipulem, filha", ela gritou, e isso ressoou em Laura como um alerta. "Quem sou eu mesmo?", Laura sussurrou, buscando na confusão uma verdade que ainda não entendia. A figura à sua frente, ao mesmo tempo poderosa e tranquila, apontou um dedo a um espaço em branco diante deles, e de repente lembranças começaram a fluir, imagens de experiências que nunca vivera, segredos familiares explodindo como fogos de artifício. Ela viu seus avós, pessoas que nunca conheceu, rituais antigos, promessas feitas em tempos de trevas. "Sua família carrega um legado, Laura", continua a entidade. "E esse legado precisa ser protegido." O homem encapuzado soltou um riso sarcástico. "Acha que pode controlar isso? Acha que tem a opção de escolha? Você não passa de uma peça nesse tabuleiro." A raiva o fazia parecer ainda mais ameaçador. "Não vejo você como uma ameaça, mas como um eco do que nossa família lutou para não se tornar", respondeu Laura, agora erguendo a cabeça. A luz da engrenagem pulsava em suas mãos, e ela sentiu uma onda de coragem. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ela não era mais o alvo indefeso. Ela tinha o poder. Simultaneamente, um vento forte varreu a sala. A luz da engrenagem tomou forma, envolvendo Laura em uma aura dourada. Era como se estivesse prestes a despertar de um longo sono. O murmúrio das vozes aumentou, unindo-se à sua própria determinação. "Se é isso que você quer, então venha. Estou pronta." A tensão explodiu. O homem encapuzado avançou, mas Laura estava mais rápida. Com um movimento rápido, a luz emanou, e a verdade se manifestou em cores intensas. A sala se encheu de conhecimento, fragmentos de histórias perdidas, revelações que a família guardou às 7 chaves. "Você não é apenas Laura, você é parte de algo gigantesco", ecoou aquela voz. E naquele instante, tudo mudou. O ambiente ao redor começou a palpitar. Ela viu a aparência dos homens que estavam com sua mãe se desfazer e revelarem-se como se nunca tivessem sido reais. O ser encapuzado da última vez parecia ilusório. "Então é isso", gritou Laura, finalmente se libertando de qualquer dúvida.
Você estava usando as sombras para controlar minha luta, mas essa luta é minha. Um rugido ensurdecedor reverberou, enquanto as luzes das engrenagens pareciam explodir, e o homem desapareceu em um feixe de escuridão, levando consigo o peso de anos de mentiras. O ar se purificou, e Laura olhou ao redor, vendo um novo horizonte se abrir. Ela encarou seus pais, agora imersos em emoção. "O que vai acontecer agora?" perguntou, sua voz trêmula, mas decidida. "Agora", a mãe disse finalmente, "você deve decidir do que realmente é feita." Laura respirou fundo, absorvendo cada palavra, enquanto uma nova esperança brotava em seu coração. No momento que se seguia, todos os olhares estavam voltados para aquele novo futuro. Mas e o legado que sua família deixou para trás? As perguntas ecoavam, e uma nova jornada estava prestes a começar. O que mais estaria escondido nas sombras do passado? Laura não sabia, mas estava disposta a descobrir. Então, uma pergunta crucial se formou em sua mente. "Posso confiar em vocês?" As incertezas se instalavam, e a responsabilidade do futuro pesava. Mas algo dentro dela pulsava, a coragem de reescrever sua própria história. E enquanto tudo isso se desenrolava, a cena escureceu, deixando um vasto campo de possibilidades abertas, um novo mistério prestes a se revelar. Antes de finalizar, não se esqueça, se você se emocionou com essa jornada, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a nossa comunidade a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.